Hoje eu quero te convidar para fazer uma viagem sobre 4 rodas. Olá, meu nome é Lucas. Meu nome é Gustavo. Sejam bem-vindos ao podcast Mais Futuro, Desconstruindo o Jornalismo. Só quero aproveitar esse início para fazer um esclarecimento, porque na semana passada nós não tivemos o podcast Mais Futuro porque eu tive contato com uma pessoa infectada com Covid-19. E por razões óbvias nós cancelamos todas as gravações daquela semana. Mas, pessoal, eu não tô com Covid, eu estou bem. E nós aqui, né, Gustavo, seguimos, como sempre fizemos desde o início, os protocolos sanitários de prevenção contra a Covid-19. Sim, todos nós tomamos a precaução da Covid, sempre usando álcool gel, usando máscara. Aqui a gente só utiliza aqui na hora, tira, né, pra gente fazer o podcast. A gente segue todos os protocolos de segurança contra o combate da Covid-19. Exatamente. Quero convidar vocês para seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, que aparecem aí na tela para vocês que estão nos assistindo. E caso você não esteja nos assistindo, quero fazer um convite rápido. portalfuturolivre.com.br, se você está ouvindo a gente, e lá em cima está lá para você seguir a gente no Facebook, no Instagram e nas outras redes sociais. Está lá na página inicial, tá bem bacana para vocês. Não esquece também de seguir a gente também lá, se você está ouvindo pela gente pelas plataformas de podcast. Não esquece de seguir a gente nas plataformas também, para toda semana ter um episódio novo de podcast para você com um novo assunto e um novo debate. Exatamente. Bom, uma viagem sobre 4 rodas. Vamos iniciar falando sobre os custos para se manter um carro. Olha só, pessoal. Prestações, seguro, combustível, manutenção, IPVA, licenciamento, lavagem e eventuais multas. Isso só de acordo com a Folha Vitória, que fez esse levantamento pra gente. Já levou multa, Gustavo? Já tomou multa? Eu nunca levei multa. Pretendo não levar multa de jeito nenhum. Porque realmente as multas aqui no Brasil são muito caras, dependendo da infração que tomar. IPVA também é bem caro, né? Sim, IPVA dependendo do modelo e o ano do carro, realmente é bem caro. Bom, olha só. Uma pesquisa que eu fiz, além desses custos do carro, que a gente fez aqui, eu e o Gustavo, que é em média, número de 2020, para ter uma carteira de motorista, olha os custos. Categoria A, R$ 2.026,26. Categoria B, R$ 2.359,02. Ainda tem os 2 centavos para compensar nessa média. E a categoria AB, R$ 3.748,93. É claro que alguns lugares no Brasil são bem mais baratos e outros são bem mais caros. Essa é uma média. Aproximadamente, segundo o Ministério da Infraestrutura no Denatran, são 74 milhões, Gustavo, 74 milhões de condutores habilitados. É muita gente que tem carteira de motorista aí, gastou um bom dinheiro para ter uma carteira de motorista, né, Gustavo? Porque é caro manter um carro, né? Sim, manter um carro é bem caro. Antes de você ter o carro, né, no caso, você pode até ter o carro sem ter a carteira, mas é bom você ter a carteira, dirigir conforme a lei. Então, tem a carteira, você tem que tirar a habilitação. Depois tem o carro, que aí tem os custos do carro. Não é só ter um carro, tem custo de manutenção, como o Lucas falou. Manutenção, IPVA, seguro. Se caso toma multa, tem também as multas. Tem tudo isso. Lavagem, conservação também. Então, é muita coisa para você manter um carro. É muito caro, pessoal. Muito caro mesmo. O Gustavo vai mostrar pra gente, porque a gente deu aqui uns dados sobre quanto custa, o que se utiliza para se gastar, mas a gente vai falar sobre veículos em geral que tem no Brasil, né, Gustavo? Sim. De acordo com o IBGE, 58 milhões e 16 mil e 405 automóveis em circulação no Brasil. Também tem outro dado aqui, das motocicletas são 26 milhões e 862 mil e 10 motocicletas. E de caminhões tem 2 milhões 869 mil e 80 caminhões. O Lucas também tem outros dados pra gente. Sim, são 42 bondes, 735.748 tratores. Olha a quantidade de trator que tem, que eu achava que tinha mais, mas são dados oficiais do IBGE. 8.299.242 caminhonetes, 415.291 ciclomotores
E tem as motonetas, que são 4.778.607 motonetas. A gente vai falar agora sobre ônibus e micro-ônibus, né, Gustavo? Sim. Tem 1.080.499 ônibus e micro-ônibus em circulação no Brasil. Só na capital paulista, mais de 15 mil ônibus e 1.314 linhas, cerca de 47? cerca de 47, 7. não, vírgula não, 47,7 Ponto 7. mil motoristas e cobradores. O Lucas tem uma conta para mostrar pra gente. Sim, porque a prefeitura, ela divulgou, a prefeitura de São Paulo, divulgou com essa estrutura que o Gustavo mostrou, são 3 bilhões de passageiros por ano, que podem ser transportados aí com essa estrutura de mais de 1.000 linhas, enfim, mais de 15 mil ônibus. Se a gente multiplicar 3 bilhões, Gustavo, por 4,40 a passagem, significa dizer que para o bolso da prefeitura ou para o bolso das empresas de ônibus são 13 bilhões e 200 milhões de reais ao ano. É muito dinheiro aí em circulação nos transportes públicos, isso que a gente está falando só da capital paulista e só de ônibus. A gente não está citando a CPTM, não estamos falando do metrô, a gente está falando só da capital e só de ônibus. É interessante, né? Todos esses dados que a gente tem aqui, que é do IBGE, isso são de acordo com o que o IBGE conseguiu coletar. Ou seja, realmente, como você disse, eu pensava que tinha mais, mas realmente pode conter mais, porque algumas vezes o IBGE ali não consegue ter acesso a todas as informações. É uma estimativa, é uma média que a gente está fazendo aqui. Que está tendo. Mas realmente é um custo, é um valor arrecadado bem alto. Com tudo isso fora, que a gente não está citando, o metrô e a CPTM, que também são duas formas de transporte que bastante utilizados pelo pessoal que vive na cidade, no estado de São Paulo. É muita gente. É muita gente. É muita gente, é muito valor arrecadado. E sim, todas as operações têm um custo alto. É bem curioso, né? É caro manter. Se a gente for pensar no preço do combustível, né? Eu tava vendo uma reportagem falando sobre... A gente não tá falando sobre avião aqui, mas porque o preço das passagens aumentou. Porque a gente tem que pensar também, o avião também tem combustível. E o combustível aumentou. Então, tudo remete a isso, né? Tem todo um aumento de preços. Sim. Então, muita coisa. Levando também esse lado da passagem, sobre passagens, em geral, o custo é alto. Tudo para manter alguma coisa, que seja de transporte público ou privado, é um custo alto. Como você citou, um avião, a estrutura de uma empresa aérea, tem que manter os funcionários, tem muita coisa envolvida, e a empresa ela tem um custo muito alto. Ter uma empresa aérea hoje no país é um custo muito alto. Porque tem atraso, o atraso é um custo para a empresa aérea muito grande, dependendo do atraso. Então, tudo à base do custo. Então, realmente acaba pesando um pouco mais no bolso do consumidor na hora do final. A passagem de ônibus da mesma forma. Tem um custo para a empresa, para o estado, para a prefeitura. Então, é caro, mas é algo que tem que funcionar, né? Tem que funcionar, senão as pessoas não conseguem se locomover, não conseguem para lugar nenhum, né? Um comparativo que eu vejo muita gente fazer, isso é algo que eu ouço, né? Eu não tenho fatos, não tenho dados para falar aqui, mas vamos falar do achismo, né? Muita gente fala um comparativo entre o Brasil e os Estados Unidos, que lá nos Estados Unidos, para você andar dentro vamos falar de Orlando, que é muito conhecido pelos brasileiros, né? Que fala que até uma cidade que é brasileira, né? É praticamente brasileira, né? Que muito brasileiro vive lá. Para você andar lá, você não tem transporte público tão fácil. Então, para você andar, você precisa de um carro. E aí já entra o carro também. A gente não vai falar sobre valores, mas para andar precisa de um carro. Não tem ônibus como a gente tem. Hoje a gente aqui, vamos dar um exemplo aqui em São Paulo, a gente quer hoje até o centro de São Paulo.
Nós temos aqui uma área muito remota do centro de São Paulo. São várias opções de linhas. A gente tem várias opções de nos linhas de levam ao ônibus, centro de São temos o Paulo. metrô, temos a CPTM, temos várias formas de ir. Não estamos incluindo o veículos por aplicativo, estamos só falando sobre transporte público, mas temos várias maneiras de chegar até lá. Eu posso pegar aqui a estação aqui da CPTM e até, vamos lá, a estação da Barra Funda, né? Terminal Barra Funda, pego um ônibus, eu posso pegar um ônibus até chegar à estação. Ou qualquer outro lugar. Então eu tenho várias opções. Então esse é um comparativo que o Brasil tem. É algo bom. Sei que alguns transportes públicos não são os melhores, mas é algo muito bom que a gente tem. Querendo ou não, ainda não sendo transporte público algumas vezes. Não sendo o ideal, é o que a gente tem e é muito bom comparado a outros lugares. Né? Isso. Então a gente também tem que olhar esse lado. É cara a passagem? Sim, eu concordo. A passagem é muito cara. Já tivemos a passagem com valores muito mais baratos antigamente. Por R$ 2. Eu lembro quando a passagem era R$ 2. Era Então, bom, né? A passagem por R$2. era muito bom. E hoje a passagem está R$ 4,20. 4,40. 4,40. Isso anda de carro, gente. Não é isso. 4,40. Antes era 4,20, 4,40. Não teve o acréscimo por conta da pandemia. Também, porque haveria também um acréscimo. Mas esse atraso pode gerar um acréscimo maior Sim. futuramente. Só que pesa muito no bolso da pessoa. Tá bom, o salário mínimo pode até aumentar, só que do mesmo jeito ainda é um peso no bolso, querendo ou não. Sim, sim. Bom, só mudando um pouquinho de assunto pra gente continuar nesse tema, se a gente reparar nas contas, Gustavo, olha que doideira. São 74 milhões de condutores habilitados no Brasil, segundo o Ministério da Infraestrutura, junto com o Denatran, que eles divulgaram isso oficialmente. Se são aproximadamente 74 milhões, é muito mais do que um carro por pessoa, porque se a gente somar a quantidade de carros, a quantidade de motos, a quantidade de tratores, a quantidade de caminhonetes, caminhões, tipo assim, tem pessoas que têm mais de 2 carros, tem pessoas que têm 3 carros, só que a gente tem que lembrar também que tem gente, né, Gustavo, que tem a carteira de habilitação, carteira de motorista, mas não tem carro. Como se explica isso? Como é possível saber? São empresas que têm muitos carros? O que a gente pode dissertar sobre isso? Então tem empresas que têm vários carros, né? Tem empresas que alugam frotas de carros, que são bastante carros. Tem os famosos carros de aluguéis, né? Também. Que a pessoa vai lá e aluga um carro. Então, tem empresa que já possui uma frota de carros e acaba alugando para uma pessoa ou para uma empresa. Então, realmente, são muito carros, são vários veículos que possui e realmente os números no meio não se batem, né? Não é iguais por conta disso. Sabe o que eu acho curioso? Não foge um pouquinho do tema, mas a forma como são divulgados esses números. Porque se a gente parar para pensar, tudo bem, são 42 bondes. Um exemplo. E se for 43? Quem fez essa conta? Como é que está registrado? Se são 42 bondes, como é que a gente sabe exatamente a quantidade de caminhonetes, de tratores, tudo isso? Porque, com certeza, alguém está comprando a mais, alguém está vendendo um está sendo destruído. Todo dia acontece milhares, né? Milhões é um exagero, mas milhares de acidentes. É bem curioso saber sobre esse dado, né? Sim. Também os bondes, dá para perceber que os bondes também estão começando a ser também retirados de circulação. Agora a gente tem também o VLT. VLT é um transporte... Veículo leve sobre trilhos, né? Isso. Tem um VLT e tem um VLP. Que é veículo leve Leve sobre pneus. sobre pneus. Então, é diferente. Estão buscando outras alternativas, né? Porque o bonde realmente é um veículo muito antigo. O bonde passou. Então, é um veículo, uma forma de transporte muito antiga. O Gustavo estava comentando, a gente estava debatendo sobre o tema para poder produzir a pauta, pessoal, aqui, né? Você falou que era bem comum no Rio de Janeiro, né? Bonde, tem bastante bondes. Sim, no Rio tem um bonde do Rio, né? Que não dessa maneira. O pessoal pensa, mas tem um bonde, lá tem, ainda possui o bonde. Só que também o Rio, dá pra ver que ele tá começando a substituir o bonde pelo VLT, que é o veículo sobre trilhos,
que funcionam da mesma maneira, só que de uma maneira um pouco mais segura. É um estilo de trem, né? Ele é bem parecido com trem e ônibus, né? Uma fusão entre os dois, mas é um pouco mais seguro, também tem ar-condicionado, é bem mais moderno. Então tem toda essa parte. Ele é um pouco mais diferente, porque o bonde ele tem um transporte um pouco mais antigo, não possui ar-condicionado. É isso. Ele é antigo, né? Ele é clássico, antigo. É um clássico antigo. É da mesma forma que a CPTM faz, né? Tem essa diferença entre os trens novos e o antigo. Todos têm um prazo de validade dentro de um sistema público. Exatamente. Agora, por que pra gente poder encerrar, por que um carro é caro? Por que carro é caro? Nossa, essa frase, agora que eu reparei, carro é caro. Carro é caro pelo simples fato do imposto. Vamos falar sobre imposto. Sim, imposto é caro. É muito caro no Brasil. Ainda é. Pode ser. Queremos, né, que futuramente os impostos no Brasil diminuam. Só que realmente o valor dele é muito caro. Ele é muito alto. Então, realmente, acaba pesando muito no bolso do consumidor. Não tanto da gasolina, do consumo, né, da gasolina. Tem também a manutenção, as peças para você fazer a manutenção do carro. Então tem também o imposto ali incluído. Tem o IPVA, que também é outro imposto. Então realmente ele acaba sendo muito caro por conta disso. Mas é algo que assim, você tem que avaliar muito para ter. Não é só ter, você tem que pensar também nesses custos. Vale a pena? Vale. Mas qual o veículo que você quer ter? Qual é a utilidade que você tem? Você vai usar ele todo dia? Não é chegar e quero comprar um carro, né? Isso, muita gente, eu já vi muita gente abandonando o carro e usando outra forma de transporte, como bicicleta, patinete, até os próprios transportes públicos, porque umas vezes na ponta do lápis sai mais barato. Algumas vezes não. Então, tudo isso você tem que pesar. Se é somente um artigo de luxo ou não. Pois é, mas independentemente disso, dá pra ter uma viagem sobre 4 rodas. Dá. Por aí, seja de carro, seja de ônibus, enfim, são 3 bilhões, né, de passageiros por ano, segundo a Prefeitura de São Paulo divulgou, então dá pra ter uma viagem sobre 4 rodas, né? Tranquilamente. Você pode ter uma viagem com 4 rodas, em paz, em segurança. Usando cinto de segurança também, né? Quando você estiver no carro, Sim. pessoal, pelo amor de Se Deus. tiver seu próprio carro, sempre use, tenha essa consciência que você não dirige só por si, mas sim pelos outros também. Use cinto de segurança, sempre de acordo com a via, pessoal, sempre respeitando a lei de trânsito. Isso vale para qualquer meio de transporte também. A lei de trânsito existe justamente para não somente para a sua segurança, mas para a vida de todos. Não esqueçam disso. Exatamente. Bom, esse foi o tema de hoje do podcast Mais Futuro. Hoje foi curtinho. Mas hoje foi bacana. Estamos desconstruindo cada vez mais o jornalismo. Você pode dar a sua opinião e também pode sugerir um tema, né? Você pode colocar nas redes sociais com a hashtag podcast mais futuro, colocar nos comentários aqui do YouTube, ou então em qualquer rede social. Você pode colocar lá o seu tema também. Isso, você pode entrar nas redes sociais e falar pra gente com a nossa hashtag. Tá bom, pessoal? Bom, não se esqueça de seguir a gente mais uma vez. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais também. E também seguir a gente pelas plataformas de podcast. Para sempre estar ouvindo a gente. Toda semana tem um novo tema e um novo debate. É isso, gente. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. E até semana que vem. Até o próximo tema. Tchau.